shy, 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 shy. La 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 da 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 la 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 da 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 da. People say I'm not gonna change, not gonna change. Is it love or lust? Saudações aí, boa tarde família. Estamos aqui mais uma vez para uma aula. Eu prometi que ia trazer a próxima aula, então, a pedido aqui de um inscrito, eu preparei essa aula de perfil hepático, né? Aqui quem fala é o Elton Fernandinho, então, conforme vocês podem ver aí. Os próximos vídeos vamos estar aí a fazer aí um vídeo, né, para poder mostrar a cara e tal, para ver realmente com quem vocês estão a trabalhar. Vamos rapidamente para a aula. Então, numa primeira fase, nós temos que perceber uma coisa. Se nós estamos a falar de diagnóstico, é que nós estamos a falar, neste caso, do ato de procurar alguma coisa em uma amostra, né? É isso. Agora, se nós estamos a procurar, estamos a fazer o diagnóstico de alguma coisa, nós temos que perceber, primeiramente, como é que esse órgão funciona, né? Podemos saber a sua composição, e neste caso a sua função. Então nós temos aqui o fígado, que é a maior, neste caso, glândula, e o segundo maior órgão do corpo humano. Está mais ou menos nesse peso aí de 1,5 kg, né? Então ele se localiza no quadrante superior direito do abdômen, então inferior ao diafragma. Então essas são as generalidades quanto ao fígado. Então, quanto à sua função, nós vamos encontrar que o fígado realmente é o nosso motor. O fígado é o motor da nossa vida, né? Tem uma gama de funções que realiza no nosso organismo: metabolismo, armazenamento de carboidratos, de lipídios, né? Estamos aí a falar de triglicéridos, de colesterol, e estamos aí também a falar da síntese das proteínas plasmáticas, né? Faz a síntese das proteínas plasmáticas, albumina, fatores de coagulação. Então vamos encontrar as dependentes e as independentes da vitamina K, né? Temos ainda as glicoproteínas, proteínas de transporte, né? Estamos a falar de ferritina, nesse caso, e transferina. E tantas outras proteínas que nós podemos encontrar por aí. Então, temos aí a continuação das funções, né? Vamos encontrar ainda o metabolismo e armazenamento de minerais, como ferro. Então, tem uma gama de funções. Então, pode dar aí um play aí para poder visualizar bem. Então, vamos correr com o tempo. Temos os principais testes da função hepática. Então, quais são realmente os analitos que nós vamos usar para avaliar, neste caso, a saúde do nosso fígado? Vamos usar a bilirrubina direta e indireta. Também aqui falta a bilirrubina total, né? Temos bilirrubina total, bilirrubina indireta e direta. Temos as transaminases ALT ou TGP, temos AST ou TGO. Né? ALT, que significa alanina aminotransferase, TGP, que significa transaminase glutâmica pirúvica, né? Esses dois nomes falam da mesma transaminase, né? Então tem uma outra nomenclatura que é mais antiga, então a mais usada é ALT, além de TGP. Temos também AST ou TGO, AST, que significa aspartato aminotransferase, TGO, que significa transaminase glutâmica oxalacética. Pois bem, continuando, temos aqui a albumina, temos a gama-glutamil transpeptidase, ou gama-GT, temos fosfatase alcalina, ou ALP, temos lactato desidrogenase, que é LDH, temos proteínas totais, que geralmente abreviamos como PT. Pois bem, temos aqui a questão dos testes. Agora, esses testes, ou seja, esses marcadores, quando a gente faz a sua determinação em amostras biológicas, né, amostras dos nossos pacientes lá no hospital, o que é que nós queremos fazer? Agora nós queremos saber, neste caso, queremos investigar a doença. Podemos usar para detectar a presença ou ausência da doença, né? Para fazer aquela investigação. Também podemos usar, já sabemos que neste caso, nos ajudou, neste caso, a fazer, seja, a verificar a presença ou a ausência da doença. Também podem ser usados para fazer um diagnóstico diferencial, como primeiro eu faço a determinação desses analitos, depois eu consigo, por intermédio de um grupo de analitos, eu consigo fazer, neste caso, ter um diagnóstico um bocadinho mais estruturado, para eu saber que o problema é no parênquima hepático ou o problema está na árvore biliar.
Temos também a avaliação da resposta ao tratamento. Também eu estou a seguir um paciente que tem lá uma doença hepática ou uma doença biliar por aí e está a seguir um certo tratamento. Então, após um certo período, né, esse já é trabalho dos clínicos, eles podem voltar a pedir os exames do perfil hepático para poderem saber fazer uma avaliação. Vão fazer o cruzamento dos resultados dos exames anteriores e dos exames recentes. Neste caso, para ver se houve alguma melhoria ou não. Então, neste caso, estamos a falar do quê? Da resposta ao tratamento. Temos também a avaliação da extensão do dano hepático. Esses exames também nos ajudam a saber alguma coisa sobre o nosso fígado. Se o dano, nesse caso, saber a sua extensão. Se já estamos diante de um carcinoma, se já estamos diante de uma necrose, ou estamos diante de uma cirrose. Estão a perceber? Então, essas condições todas eu posso tentar categorizar, né? Vou fazer um diagnóstico estruturado quando eu fizer o que? Esses testes. Então, pode me ajudar a ter essas informações. Continuando. Temos aqui a bilirrubina. O que é essa de bilirrubina? Bilirrubina é aquela substância amarelada que a gente vai encontrar, neste caso, na bile, né? Que vai permanecer no plasma sanguíneo até ser eliminada na urina. Então, nós temos já esse autor aí. Então, vamos perceber que este é o produto de catabolismo do radical M. Então, o radical M a gente encontra nas hemoproteínas. Deixa eu falar, por exemplo, da hemoglobina, né? A hemoglobina vai sofrer o metabolismo até nos dar o que? Neste caso, a nossa substância aqui, bilirrubina. Então, nós temos aí o grupo M, que provém da hemoglobina, né? Vai, neste caso, sofrendo esse processo, vai para a biliverdina. Agora vamos formar a bilirrubina livre. Depois da bilirrubina livre, essa bilirrubina vai se conjugar com neste caso com o ácido glicurônico no hepatócito. Então vai se tornar a bilirrubina conjugada. Então após isso vai sofrendo esse processo aí até a bile, né? Então vamos encontrar neste caso no intestino o urobilinogênio, né? O urobilinogênio que vai dar aquela, ou seja, depois do urobilinogênio temos já uma parte que é absorvida e outra parte é eliminada como urobilina nas fezes. Então o urobilinogênio a gente pode encontrar lá excretado aí na urina. A parte, neste caso do urobilina, a gente vai encontrar já nas fezes, que vai dar aquela cor acastanhada. Então, na urina dá aquela cor amarelada. Já nas fezes vai dar aquela cor acastanhada, mas não é que chega lá muda de cor de qualquer maneira, tem que sofrer esse processo de metabolização. Então, como vocês podem ver aí, esse esquema aí, temos o M para a biliverdina, depois bilirrubina livre, neste caso vai se juntar com o ácido glicurônico, aonde isso vai acontecer no hepatócito, e depois vai passar para a bilirrubina conjugada, torna-se bilirrubina conjugada. Quando chega no intestino, então ele vai até a estercobilina, né? Estercobilina, de estercobilina vai para a urobilina. Então esse processo aí que é do seu metabolismo. E temos também urobilina. Neste caso temos esse procedimento aqui que vai passar para a filtração por meio da ação, neste caso, dos nossos rins ou do sistema excretor. Vamos passar a ter aqui essa substância onde na urina, né? Então é possível necessitar da forma de urobilinogênio ou urobilina. Então, dependendo do caso em que nós estamos lidando. Pois bem, continuando, nós temos aqui os tipos de bilirrubina. Nós temos a bilirrubina direta ou bilirrubina conjugada. Mais à frente vamos perceber por que nós chamamos realmente de bilirrubina direta e por que nós chamamos de bilirrubina indireta, a outra. Então temos aqui a bilirrubina indireta ou bilirrubina não conjugada. Temos também aqui a bilirrubina total, que já é a soma das duas bilirrubinas, né? Como é que a gente faz a determinação da bilirrubina total? Como é que a gente faz essa determinação? Tão simples. Vamos falar aqui da própria amostra, né? Vamos falar da amostra. Vamos falar aqui de jejum de 8 horas, né? Temos que usar soro ou plasma. Se for plasma, temos que usar como ou seja, anticoagulantes, a heparina ou LDA. Temos que usar, ou seja, temos que usar aqui um analítico estável por 4 dias, se a gente conservar a amostra entre 2 a 8 graus Celsius. Ele pode levar 3 meses se a temperatura for de menos 20 graus.
Agora, essa amostra também temos que tomar em consideração a sua conservação. Temos que proteger 100% da luz. Por quê? Porque por ação da luz pode sofrer alguma reação aí, alguma decomposição, e a gente faz determinação, vamos ter outros resultados que não dizem realmente aquilo que é a condição em que o paciente se encontra, né? Acaba influenciando os resultados. A bilirrubina total. Nós temos aqui o método, temos aqui também o princípio. Qual é o método? O método usado é de espectrofotometria direta, ou DCA, ou seja, de DCA, que significa dicloroanilina diazotada. Né? Como é que é o princípio? Nós temos aqui esses dizeres aí, são resumidos aqui nessa equação que eu preparei aí. Temos a bilirrubina na amostra, eu tenho a bilirrubina direta e a bilirrubina indireta, que neste caso a soma vai dando, neste caso, a bilirrubina total. O que é que vai acontecer? Nós vamos misturar, na nossa amostra já temos a bilirrubina direta e indireta, certo? Então, neste caso, haverá uma mistura dessa amostra, neste caso de soro ou plasma, com o reagente chamado DCA, que é dicloroanilina diazotada. Agora, na presença de um acelerador, né? O que vai acontecer? Esse acelerador vai fazer com que a bilirrubina indireta, que é lipossolúvel, a bilirrubina direta é hidrossolúvel. Dizer hidrossolúvel significa que é solúvel em água, lipossolúvel significa que é solúvel nos lípidos ou em outros compostos com as mesmas características, claro. Agora, temos aqui o DCA, o acelerador. O acelerador vai nos ajudar em alguma coisa, vai nos ajudar a fazer com que a bilirrubina indireta, né? A bilirrubina indireta seja, nesse caso, seja solubilizada, né? Seja solubilizada e, neste caso, quando ela é solubilizada, o que acontece? As duas bilirrubinas já se tornam solúveis em água. Nós estamos a trabalhar no meio aquoso, ou seja, as duas bilirrubinas se tornando já solúveis em água, as duas bilirrubinas já será possível, vão reagir com DCA, com esse reagente de DCA, e vão produzir azobilirrubina. Vão perceber? Vão produzir azobilirrubina. Ok? Então, aqui é muito simples. É como se a gente tivesse, por exemplo, um saco que contém amendoim. Uma parte do amendoim está sem casca, a outra parte do amendoim ainda continua com casca. Então nós vamos primeiro tirar a casca daquele amendoim que não tem casca para poder fazer a contagem do amendoim que nós temos lá dentro. Sendo que só podemos fazer a contagem se a gente conseguir ver todo o amendoim descascado, não é isso? Então vamos tirar a casca primeiro, que é o que vai acontecer com o bilirrubina indireta, né? Ele vai ser solubilizado para poder se misturar com a bilirrubina direta, e na ação desse reagente já vai poder conseguir fazer o que? Reagir com as duas bilirrubinas, dando a bilirrubina. Tão simples quanto isso. E temos como valor de referência, neste caso, esses valores podem ir até 1,2 mg por decilitro. E a medição é aceita, ou seja, pode fazer a medição até 25 mg por decilitro. Então, os valores que vão exceder, neste caso, a 25 mg por decilitro, aí temos que usar cloreto de sódio, né? Na concentração de 150 millimol por litro, ou seja, 0,85%. Nessas condições, a gente vai fazer a diluição e vai repetir a determinação. E no fim, multiplicamos o resultado obtido pelo fator de diluição. Mas essa manobra toda só funciona, ou seja, usávamos tanto lá nos anos atrás, onde a tecnologia médica ainda era aquela arcaica, né? Então agora já temos equipamentos automatizados, tanto que ultimamente o trabalho do analista clínico é preparar, é fazer trabalhar de forma como deve ser, ou cuidar bem da fase pré-analítica, que é a obtenção de amostra, tratamento da amostra, centrifugação, separação, para então já quando chega no equipamento, realmente é só programar, colocar aí, neste caso as amostras de soro ou plasma, né? Então, essa confusão acontecia lá nos anos atrás. Temos aqui já a bilirrubina direta, ou bilirrubina conjugada. Como é que é feita a detonação? Nós temos aqui, vamos perceber o seguinte, o método que nós vamos usar já aqui é o colorimétrico, né? Colorimétrico, na mesma proporção, ou seja, usamos o mesmo reagente. Como vocês podem ver, aqui vamos perceber que consiste na reação entre dicloroanilina diazotada
e bilirrubina direta, presente na amostra. Agora, em meio ácido, vai se formar a bilirrubina. O que significa? Aqui eu já tenho bilirrubina. Então, o que faz diferença da bilirrubina direta e indireta no X por cima é o quê? Aqui na bilirrubina direta, eu já não tenho o uso do acelerador, mas o reagente é o mesmo. Aqui o acelerador eu retirei, porque se eu aplico o acelerador vai solubilizar a bilirrubina indireta. Então, já seria a bilirrubina total, a determinação. Então, por isso que eu não uso acelerador, se eu vou usar o reagente, que submetido lá com a minha amostra, irá diretamente reagir com a bilirrubina direta, vai me dando, neste caso, essa solução, ou vai me dando esse cromógeno, né? A bilirrubina. Então, os valores de referência, eles variam, né? Os valores variam neste caso, ou seja, eles vão até 0,4. Então, a mesma situação que aconteceu lá, podemos aceitar até mais ou menos 12 mg por decilitro, né? Então, se os valores excedem, a gente já não pode liberar. O que a gente pode fazer? Faz a preparação, diluição, faz a diluição na mesma proporção, 0,85. Vamos realizar uma nova medição. Mas também já expliquei lá nos anos atrás. Então, os nossos conterrâneos que sofreram muito aqui. Continuando, nós temos aqui o significado clínico. Aqui deslocou-se um pouco aqui, mas dá para entender, né? Significado clínico. Agora eu tenho que perceber. Eu recebi meu paciente, dei recomendações, voltei no dia seguinte, fiz a coleta da amostra, fiz a centrifugação, separei o soro, o plasma. Agora vou, neste caso, fazer a minha determinação no equipamento. Determinei, já tenho o resultado. Agora eu tenho que perceber realmente o que é que isso significa, se está aumentado ou diminuído. Tão simples quanto isso. Agora, percebemos uma coisa, neste caso a bilirrubina direta, ela está aumentada nas hepatites, nas colangites, numa colecistite, aí, numa neoplasia, cirrose, alcoolismo, né? Obstrução biliar intra ou extrahepática. Temos também as mononucleoses infecciosas. Temos também já aumento da bilirrubina indireta. Ela já vai se encontrar onde? Continuando, nós temos aqui nessa essa parte aqui da bilirrubina indireta, né? Vamos perceber que aumenta-se, nesse caso, alguma deficiência, né, de transporte, né, dos anticorpos ou medicamentos. Ou seja, nós podemos detectar o aumento da bilirrubina quando há um aumento da produção. Aumento de produção do quê? Dos eritrócitos, por exemplo. Tem aumento de produção que vai implicar, neste caso, o aumento das taxas de hemólise. Então, estamos a falar também da diminuição do transporte de anticorpos e medicamentos. Quando há essa diminuição, então a bilirrubina indireta vai acabar por aumentar. Temos defeito de captação. Defeito de captação, aqui estamos a falar de deficiência ou bloqueio das ligandinas, né? Ou defeito de conjugação, que aqui vamos encontrar a doença de Gilbert, entre outras. Continuando, como vocês podem ver aí, então, obstrução biliar, estão a ver aí, temos algumas células que vão obstruir o trato, né? O trato biliar, né? Ou essa comunicação aí da vesícula biliar e aí o próprio fígado, né? Temos aqui também o fígado, nós temos aqui essa imagem, fígado saudável, mas ele acaba sendo comprometido. Então temos aqui a parte da hepatite crônica, temos aqui a hepatite, neste caso temos aqui já a cirrose. E temos aqui também da cirrose, temos aqui carcinoma hepatocelular. Aqui estamos no estado meramente difícil. Pois bem, temos aqui a mais abundante, ou seja, temos aqui a albumina. O que seria isso da albumina? Acabamos aqui de tratar, neste caso, as bilirrubinas, né? Então, a gente, depois de tratar todos os marcadores que dizem respeito ao perfil hepático, aqui já vamos ter alguma ideia, né? Como posso fazer um diagnóstico, como posso saber, ter mais probabilidade ou seja, ter mais certeza que isso aqui só pode ser uma hepatite, ter certeza não, isso aqui só pode ser o alcoolismo, isso aqui só pode ser
uma doença de Gilbert. Então, já tenho pelo menos a primeira base, né, que é das bilirubinas. Agora estou na albumina. Vamos perceber que ela é mais abundante, né, no plasma. Então, e dos líquidos, né, extracelulares, que têm como funções. Qual é a função? É de manutenção da pressão osmótica, transporte de hormônios, transporte de hormônios lipossolúveis, tiroideais, né? Ok? Transporte da bilirrubina não conjugada. Portanto, eu gosto de dizer que ou seja, essa albumina, né? Essa proteína, gosto de dizer assim para os meus formandos aí que é uma proteína de transporte. Gosto de falar assim. Vocês podem ver aí que tem a maior parte das funções de transporte. Agora, já temos aqui a determinação laboratória da albumina. Então, como é que eu faço? O que vocês acabaram de ver aqui, que transporta a bilirrubina não conjugada. Está a perceber? Então, a não conjugada é uma bilirrubina que é lipossolúvel. Por ser lipossolúvel, ou seja, todas as substâncias lipossolúveis no organismo são transportadas por albumina, incluindo a bilirrubina não conjugada, que é lipossolúvel. Estão a ver que faz um pouco de sentido agora. Vamos percebendo, pouco a pouco, ok? Então, já dá para ver que há alguma relação, tá bom? Há alguma relação. Temos aqui a determinação laboratorial da albumina. Vamos usar o método colorimétrico, né? E temos também aqui um princípio que vai se cingir aonde? Na reação da albumina e um reagente aí que é verde de bromocresol tamponado. Então, aí através do aeroproteico que vai acontecer aí, então, essa reação vai dar uma cor verde, né? Uma cor verde. Então, a concentração neste caso, a formação dessa cor verde vai ter uma proporção direta com a concentração do que é da albumina. Ou seja, quanto mais intensa ficar a cor verde após, neste caso, aquele tempo de incubação e tal, mais albumina eu tenho na amostra. Ok? Então a leitura é 630 nanômetros. Para perceber? Então eu vou fazer essa determinação. Ultimamente, né, como já sabe, são métodos mais automatizados que estão a ser usados. Ok? Mas o que ficou é isso, né? Que há uma relação direta. Então, se ficar mais carregado aquela cor verde, né? Ficar mais carregada a cor verde, significa que eu tenho uma concentração elevada de albumina. Se ficar aquele verde um bocadinho fraco, né? Ou seja, aquele verde um bocadinho claro, significa que a concentração da albumina não é aquela exagerada. Então a interpretação mais ou menos assim, lá só por ver a cor da solução, mas tem que se fazer a sua leitura, né? Tem que se fazer a leitura. Agora, a amostra. Temos aqui a preparação do paciente. Então, o que se recomenda é jejum de 8 horas. Temos que usar soro. Por que nós não podemos usar o plasma? Porque a albumina por si só já é uma proteína plasmática. A gente comentou isso. É uma proteína plasmática. Significa que está mais presente no plasma. Uma proteína de transporte, proteína plasmática. Temos que sempre repisar. Agora, se é plasmática, está mais presente no plasma, ou seja, se eu usar neste caso o plasma para fazer a determinação, eu vou encontrar resultados elevados e pensar que o paciente está com problemas, né? Pensar que o paciente está com problemas sim tão alarmantes, enquanto não é tão grave quanto pode parecer, só porque eu usei uma amostra errada. Por isso, no laboratório há sempre a necessidade de usar a amostra correta para a determinação correta. É uma suspeita também IDEA, né? Talvez sejam aqui 6 certos, não 5, que os enfermeiros gostam de usar medicamento certo, no local certo, no momento certo, por aí vai. Eles entendem melhor isso. Agora, aqui também nós temos essa componente. Temos que usar a amostra certa para uma determinação certa, para diagnosticar o que? Uma suspeita que vá de acordo com aquilo que nós estamos a investigar. Ok? Então, está aí a ilustração. Vamos passar. Qual é o significado clínico então?
Então, a diminuição da albumina ela vai ocorrer nas cirroses e as cirroses e outras doenças hepáticas, incluindo alcoolismo crônico, gravidez, né? Associado ao uso de contraceptivos, né? Isso até inclusive o uso de contraceptivos orais, isso inclusive até quando a gente for falar dos exames hematológicos, vamos revisar um pouco, vamos tocar um bocadinho nisso, influencia também no exame de VHS, ou simplesmente VHS, probabilidade de sedimentação. Mas vamos ver lá na hematologia. Temos também as neoplasias, né? Síndrome nefrótica, temos enteropatias com perda proteica, ok? Temos doenças inflamatórias, né? Temos as doenças autoimunes, imobilização prolongada, né? Temos também a falência cardíaca e outros estados catabólicos crônicos. Uma vez, nós já vimos uma coisinha lá, né? Já vimos uma condição médica, quando estávamos já a falar das bilirubinas. A bilirubina total, nós podemos dar uma olhadinha aqui. Então, ver aqui a bilirubina, neste caso a bilirubina direta, não total, a bilirubina direta, tem alguma relação com as hepatites. O seu aumento pode indicar a presença das hepatites, das neoplasias, das cirroses, do alcoolismo. Então, eu encontrei, neste caso, a bilirubina direta aumentada, né? Bilirubina direta aumentada. Eu também estou encontrando o que aqui? Vamos ver aqui o significado clínico. Estou encontrando o que? Diminuição de albumina. Estão a ver? Eu já estou mais perto, né, das hepatites e outros quadros. Estou a perceber? Então, mais ou menos esse é um diagnóstico. Já tenho aqui, pelo menos, a albumina. Quando está diminuindo, eu sei que, ok, aqui estou mais para as hepatites, para as cirroses. E encontrei ainda, ok? Encontrei ainda, ou neste caso, na bilirubina direta também está aumentada. Então, a ver que estamos a começar a unir os pontos. E a sua elevação vai ser encontrada simplesmente na desidratação. Então, quando o paciente está aí desidratado, podemos encontrar a albumina cerca diminuída, né? Diminuída. Ou seja, a sua dosagem no soro, né? O valor de referência varia de 3,5 a 5,5 gramas por litro. E vamos agora para as transaminases ou as nossas enzimas, transaminases, né? Ok? Lembra, é muita calma aí. Transaminase não é sinônimo de enzima, só que as transaminases são enzimas, né? Ok? Tem que ficar claro, senão vamos pensar que isso está entre parênteses é outra coisa, não? Agora, o que são transaminases? Transaminases ou aminotransferases, neste caso, vão ser aquelas enzimas que vão ter como função, a gente vai encontrar no fígado ou fora do fígado, vão ter como função fazer o quê? Transferir o grupo amina, né, de um aminoácido para um cetoácido. Então, agora, esse nome vem, nesse caso, por causa dessa função, eles recebem esse nome por causa dessa função que tem. Temos a transaminase, aquela parte trans que significa transferência ou ato de transferir. Tem a amina, que é o grupo amina transferido. Temos aquela parte de ase que é relativo às enzimas. Então, transaminase, enzima que catalisa a transferência dos grupos amino do que? De um aminoácido para um cetoácido. Assim fica mais simples, ok? Então, temos duas transaminases famosas, que é a ALT e a AST. Mas também temos a gama-GT, que também encontra-se, neste caso, também uma enzima que se encontra no fígado. E também é importante. Importante também, né? Vamos estudar um por um nessa sequência. Temos aqui AST, o TGO, e ALT como TGP. Então, o AST ele é presente no fígado e nos outros tecidos, ok? Enquanto que a ALT, a sua presença é exclusiva no fígado, ou seja, ela está mais presente no fígado. Estão a perceber? Então, vamos fazer esse cruzamento para ser mais fácil entender os marcadores, ou seja, as transaminases. Aqui está escrito sensível, infelizmente tem que ser sensível. A ALT é sensível para lesão hepatocelular. Significa o quê? Significa que eu encontro a ALT aumentado. Significa que realmente, ou seja, vais encontrar a ALT aumentado. A chance de ter, ou seja, a chance de uma agressão hepatocelular, ou seja, eu encontro o meu ALT aumentado. Então, a chance de eu assumir que nesse paciente
houve uma agressão do hepatócito, ou seja, o hepatócito sofreu o rompimento, é maior. Por quê? Porque o ALT está mais presente nas células hepáticas, nos hepatócitos. Então, o seu aumento na corrente sanguínea, que será revelado através das amostras que a gente vê, ou seja, o seu aumento sérrico, estamos a dizer que mais presente no soro, né? Ou o seu aumento plasmático, né? Quando a gente usa a plasma, neste caso o plasma. O que significa o quê? Significa que já tem que despertar alguma coisa na pessoa que está a avaliar esses exames, os resultados. Tem que despertar alguma coisa, ok? Já há um problema aí, há um problema. Enquanto que o AST pode ser encontrado tanto nas células hepáticas, assim como ou seja, nos outros tecidos aí, né? Então, o AST tem grande significado de diagnóstico nas hepatopatias agudas, né? Não crônicas. Também temos a elevação normal, que não vai significar necessariamente uma doença hepática estabelecida. Por quê? Porque esse aumento anormal, ele pode estar a ser originado por um outro órgão, né? Pode acontecer que quem está com problemas de rim ou coração por aí, ou outro órgão aí, que está drasticamente lesado e vai contribuir para aumento sérico do que de AST. Enquanto que já para a ALT não acontece isso. Não acontece. Temos quase sempre elevada essa enzima AST após um infarto agudo de miocárdio. Então, estão aí a interpretação, então aí algumas bases que nós temos que sempre caminhar com elas, né? E como é que eu vou fazer a determinação de ALT ou DGP? Como é que eu faço isso? Na determinação é muito simples. Eu vou fazer a determinação usando o método de espectrofotométrico, em que eu vou ter, neste caso, ou seja, o princípio vai consistir em o quê? Vai consistir na transferência de grupos de amina, de alanina, para o quê? Para um cetoglutarato, né? Que essa reação vai ser catalisada por ALT, que é a nossa enzima, ok? Então, fazendo essa catalisação, vamos originar piruvato e glutamato. Então, de seguida, o piruvato será já o nosso reagente, que vai reagir, nesse caso, por ação de lactato desidrogenase, haverá uma oxidação, né? Haverá uma oxidação de uma enzima, ou seja, da coenzima NAD, NADH, na DH, para o NAD. Então, já vamos formar o que? O lactato. Na presença já dessa enzima LDH, lactato desidrogenase. Então, esse percurso aqui, como vocês podem ver, porque aqui no fim a gente não tem lactato. Aqui estamos a avaliar a atividade enzimática no laboratório. O que isso significa? Significa que a gente, está a procurar uma enzima numa amostra biológica, neste caso, soro, né? Agora, eu tenho que proporcionar, ou seja, tenho que estabelecer reações reações que, para poder acontecer, é preciso que haja essa enzima que estou a pesquisar aqui. Então, por isso que a primeiríssima reação que vai acontecer tem que ser catalisada por ALT, que seria o pontapé, né? Seria o pontapé, ok? O início do jogo, né? Então, se realmente não há bola no campo, não tem como o jogo acontecer. Então, é a nossa bola que vai dar o início do jogo. Então, o que vai acontecer ao longo do tempo aí, vamos ter o resultado lá no fim. Há quem vai ganhar, há quem pode ganhar, há quem pode perder. Já sabemos disso no jogo. Então, do mesmo jeito que acontece aqui. Então, o ALT deve dar pontapé, catalisando a primeiríssima reação. Então, as outras reações vão acontecendo assim em cadeia. Estão a perceber? Então, no fim de tudo, o equipamento automatizado vai fazer a leitura num comprimento de onda que já está lá estabelecido, que é 340 a 365 nanômetros, né? Em que a atividade enzimática, ou seja, a redução da absorvância nesses comprimentos de onda, terá uma relação direta, né? Com o quê? Com a atividade enzimática na amostra. Ou seja, se a absorvância for mais elevada, aí estamos a dizer que temos mais concentração dessa enzima, porque a elevação da absorvância indica consequentemente a elevada atividade enzimática, e a elevada atividade enzimática indica a presença elevada do próprio, neste caso, da própria enzima.
Tão fácil quanto isto. Tudo bem. Passemos para a amostra. A amostra já sabemos. Temos que usar a TTA, a heparina, né? Usar soro, neoplasma, por aí. Então, a atividade enzimática é estável por 4 dias, entre 2 a 8 graus Celsius. Então, por 2 semanas, vamos ter que colocar a 10 graus negativos. Temos aqui o valor de referência, né? Não costumamos discutir tanto os valores de referência. Variando de laboratório para laboratório, né? Agora é só fazer aí, dar um play aí para poder conferir ou ver aí os valores de referência. Não vamos dar tanto tanta consideração assim, né? Ok? Vamos também para a determinação laboratorial de AST. Agora, como é que a gente faz a determinação laboratorial de AST? O método é cinético, o V, né, do ultravioleta, por aí. Agora, FICC significa Federação Internacional de Química Analítica, vocês já podem ver aí. Agora, o que isso quer dizer? Ou seja, nós temos aqui o método cinético, o V aqui já no espectrofotómetro. Agora, o que vai acontecer? Aqui, o princípio é quase o mesmo, né? Dizer que já não é espectrofotómetro, mas vamos usar o espectrofotômetro, né? Vamos usar, né? Só nós consideramos que o método é cinético UV. O que é que isso significa? Significa que teremos também da mesma maneira. Ali já vamos usar AST, aqui já vamos usar o quê? Neste caso lá era alto, aqui já é AST, que vai dar o pontapé da primeira reação. Depois a reação vai acontecer em cadeia. Estão a perceber? Tão fácil quanto isso. Então está aí o princípio, podem dar aí um play para poder conferir o princípio. Qualquer coisa que vocês acham que está fora daquilo que é a realidade, é só dar aí o vosso comentário, né? Alguma coisa, vocês têm alguma observação aí, dar ali o vosso comentário, se inscreverem no canal para podermos crescer. Se inscreverem no canal, dar aquele like e compartilhar o vídeo com os seus amigos. Temos também aqui os intervalos de referência. Temos aqui o significado clínico. Então, já demos aqui acho que já discutimos esses pontos que são relacionados ao significado clínico, né? Talvez revisar aqui o terceiro ponto diz que na maioria dos pacientes com hepatite viral, icterícia pós-hepática ou uma colestase intrahepática, o ALT, ou seja, a ALT, vai apresentar-se mais elevado, ou seja, é maior ou igual a AST. Estão a perceber? Então, estou falando de uma hepatite viral. Percebam que o vírus, quando entra no organismo, nesse caso, o vírus que tem uma afinidade com, nesse caso, nosso fígado, né? O vírus de hepatite, claro. Agora, esse vírus vai começar a comprometer a saúde do nosso fígado, né? Vai atacar nos hepatócitos por aí, ok? Já imagina uma pessoa que tem uma hepatite B, né? Uma hepatite B. Após um certo período, o que é que vai acontecer? Se eu fizer a determinação bioquímica de AST, eu vou encontrar a ALT elevado em relação a AST. Ok? Então, nas cirroses também vamos perceber que na cirrose hepática ou na hepatite alcoólica ou carcinoma metastático, os valores de AST já podem ser menores ou iguais a AST. Ok? No infarto agudo do miocárdio, a LD encontra-se dentro de um intervalo de referência ou ligeiramente aumentados. Tanto que, em algum momento podem serem perguntados qual é o marcador bioquímico, ou seja, o marcador que pode fazer parte do perfil hepático, assim como o perfil cardíaco. O marcador também pode ser usado aqui em perfil cardíaco, para os casos de infarto agudo de miocárdio, é o AST, né? O AST pode ser usado lá, mas também tem que ser uma pessoa com muita experiência para poder tomar a decisão, né? Para poder tomar a decisão. E passamos aqui para a gama-glutamiltransferase.
Agora, gama-glutamato transferase também é uma transaminase que a gente vai encontrar aqui. Então, ou seja, ela é uma enzima hepática, normalmente presente no fígado, e quando ocorre uma destruição das células, o que acontece? As células hepáticas, neste caso, o que acontece? A enzima entra na corrente sanguínea, para dizer que é o local em que ele deve ficar, ou seja, em que ela deve ficar, a enzima, neste caso, né? O local em que ela deve ficar é onde? No fígado. Mas, quando há uma destruição, ok? Quando há uma destruição das células hepáticas, essa enzima entra na corrente sanguínea. Significa que o seu aumento ou a sua elevação pode também ser encontrada onde? Nas hepatites, ok? Principalmente as hepatites crônicas. Faz sentido, né? Sim, porque o vírus vai atacar os hepatócitos. Quando o vírus atacar os hepatócitos, haverá, neste caso, o extravasamento do conteúdo intracelular para o meio extracelular. Ou seja, o conteúdo que está dentro da célula vai passar para a corrente sanguínea. Tão simples quanto isso. Agora, aqui no caso do organismo, então, ele é capaz de metabolizar as várias substâncias através dela. Então, químicas, aí, as que nós digerimos, até aquelas que a gente vai encontrar dentro do organismo. Então, trabalha nesse sentido. E como que eu vou fazer? Como é que realmente o laboratório determina a consideração desta enzima? Usamos o método enzimático colorimétrico, ok? O que esse enzimático colorimétrico significa? Que eu vou poder fazer a avaliação mediante a alteração da cor, mas também estou a falar da aplicação, ou seja, do uso de uma certa enzima, né? Ok? Eu tenho aqui gama-glutamina transferase, vai catalisar a transferência do grupo, vai fazer a transferência nesse caso, do grupamento glutamina, nesse caso, é gama-glutamil, P-nitroanilide e glicilglicina, ok? Então, essa transferência do grupamento glutamínico vai acontecer por meio do que vai ser catalisada por gama-GT, que é a gama-glutamina transferase. Vai catalisar essa transferência para formar glutamil, glicilglicina e P-nitroanilina, ok? Então, essa formação aqui a P-nitroanilina, nesse caso, que vai nos dar alguma coloração diferente do meio. E essa coloração vai ser, neste caso, medida a sua absorvância em 405 nanômetros, né? Então, ok? Então, quando a sua elevada absorvância tem uma relação direta com a quantidade enzimática de gama-GT aonde? Na amostra, ok? Temos aqui a amostra, a mesma teoria, né? 8 horas de soroplasma EDTA, 7 dias, entre 2 a 8, 2 meses no menos 20. Temos intervalo de referência. Estão aqui os intervalos de referência, né? Vamos dar um play aí para poder conferir os valores de referência. Significado clínico. É sensível indicador de doenças inflamatórias, né? Também indica uma lesão hepática, mas também pode se encontrar elevadas doenças obstrutivas das vias biliares, ok? Então, tem maior especificidade comparado por fosfatase alcalina e TGO, né? Que é gama-glutamina trans, ou seja, que é TGO, que é transaminase glutâmica oxalacética. Então, para avaliação do que é da doença hepática. Lembrar que vamos ter outro vídeo, que vamos terminar a outra parte que restou do perfil hepático, e depois disso a gente volta, ou seja, terminamos outros marcadores que restaram, que são proteínas totais, mas o que é a LP, né? Fosfatase alcalina, né? Vamos terminar os marcadores que não foi possível aqui apresentar, e depois vamos ter casos clínicos, né? Com resultados, uns casos clínicos com resultados para a gente poder fazer a avaliação, né? Vamos ter os casos clínicos. Então, veja essa aula e fique de olho no canal para poder ver a próxima aula já com os casos clínicos para podermos praticar. Sempre temos que praticar. No fim de tudo,
para a gente poder ver se entendeu a matéria ou não. Temos aqui fosfatase alcalina, ok? Ok, podemos terminar aqui a fosfatase alcalina. Então, a fosfatase alcalina já vai ser o que? Uma hidrolase, uma hidrolase que remove os grupos fosfatos de um grande número de moléculas diferentes, que vai incluir, nesse caso, grupos de nucleotídeos, né? Proteínas e alcaloides. Né? Então, o processo de remoção desses grupos fosfatos é conhecido como desfosforilação. Agora, ela é produzida por diversos órgãos e tecidos, como por exemplo ossos, fígado e placenta. Então, como é que eu vou determinar, neste caso, a fosfatase alcalina? Vou usar o método enzimático colorimétrico. Então, em que ela, neste caso, a fosfatase alcalina vai hidrolisar a timoftaleína monofosfato, né? Liberando a timoftaleína, que tem uma cor azul. Ou seja, haverá, neste caso, essa transferência do grupo fosfato, né? Como vocês podem ver, os grupos fosfatos têm um grande número de moléculas, ok? Agora, haverá essa hidrólise, então, que vai fazer o que? Essa fosfatase vai retirar, neste caso, o grupo fosfato da timoftaleína, é por isso que no fim a gente encontra o que? A timoftaleína, ok? Deixa eu ver aqui se consigo escrever. Vou encontrar aqui ALP, ou seja, desculpa, vamos lá fazer o seguinte. Agora a gente tem aqui a timoftaleína monofosfato. Timoftaleína monofosfato, então, na presença da enzima fosfatase, ou seja, fosfatase alcalina, vai reagir, nesse caso, esse timoftaleína monofosfato, vamos passar para a timoftaleína. Agora, a timoftaleína vai possuir, neste caso, uma cor azul. O que é que significa? Neste caso, a fosfatase alcalina vai fazer o quê? Deixa lá trocar aqui a cor. Deixa eu ver se consigo trocar a cor aqui. Opa. Vamos lá trocar a cor. Então, essa aqui, que é ou seja, tenho aqui timoftaleína monofosfato. O monofosfato ele vai ser removido porque por esta enzima aqui. Por isso já ficamos com timoftaleína, porque eu tenho aqui timoftaleína monofosfato e sabemos que a função de fosfatase alcalina é remover os grupos fosfatos. Então vai remover esse monofosfato, vamos ficar com timoftaleína. Agora a timoftaleína vai possuir uma cor azul, que vai entrar neste caso o meio. Isso vai ser medida, essa atividade enzimática é um componente de onda de 590. Estão a perceber? Então isso vai acontecer, se lá tirar isso. E assim a gente avalia. Então estão aí a estabilidade da amostra, né? As recomendações e tal. E muitíssimo obrigado pela atenção. Então vamos atualizar essa aula. Eu vou preparar outra aula já com proteínas totais. Acho que são eles que faltaram, porque a aula já está bem longa. Vamos preparar proteínas totais. E vamos preparar. Eu vou trazer também nessa aula já muitas questões para a gente fazer a discussão. Muitas questões para a discussão mesmo, de casos clínicos, para a gente poder ver até que ponto houve a assimilação da matéria, né? E qualquer dúvida vocês podem deixar aí nos comentários, se inscreverem, comentarem e compartilhem com os vossos amiguinhos. E tchau.